Já sei que vocês estão me ouvindo bem. E o que aconteceu na última terça-feira? Eu criei essa facilitação para fazer essa exposição para os irmãos. Eu fui incentivado por uma irmã que, lá no nosso grupo de amigos da sexta-feira, voltou com essa tônica aí da depressão, que é um assunto recorrente. Há muitos anos atrás, cerca de uns 10 anos, eu estava batendo bastante nessa tecla. Depois, ficou um pouco cansativo, eu fiz uma parada e agora resolvi voltar mediante isso, que é um estudo que não se esgota, e é um estudo que poderemos conversar muito sobre ele, mas as verdadeiras razões e causas transcendem ao corpo físico. É uma questão mais no campo emocional e mental, e temos aí o efeito, segundo Carl Gustav Jung, se vocês conhecem, né? Mas esse cientista, esse psiquiatra que criou a psicologia analítica. Boa noite, Ana. Ele criou a psicologia analítica e ele disse o seguinte: tem uma coisa muito interessante, que nós somos comparados a um grande iceberg, onde a ponta do iceberg, que significa menos de 10%, está para fora, e toda uma estrutura para dentro. Então, nós temos um íntimo muito complexo, sujeito a uma série de influências e fatos que se sucederam na nossa vida, na atualidade, e fatos que se sucederam em outras vidas. Segundo a Madame Blavatsky, que é a autora aí de toda a teosofia, ou grande parte dela, ela fala na teosofia que nós teremos, em média, 777 vidas. Então, muitos dos nossos dilemas estão nesta vida e trazemos influências de vidas passadas. Então, a depressão, ela, ao longo dos anos, porque ela é muito antiga, ela até vem mudando a nomenclatura, o nome. Então, hoje, está sendo muito usado o termo transtorno bipolar da afetividade. E esse transtorno bipolar da afetividade causa-nos, um dos sintomas característicos da depressão. Nós passamos a ter perda de afetividade por aqueles que estão próximos a nós. Então, nós substituímos a afetividade por interferências, substituímos a afetividade por controles, e essa perda temos que observar. Se de repente, de um momento para o outro, tirando os controles, tirando as críticas, tirando outras características, nós verifiquemos que estamos perdendo aquele amor por aqueles que estão próximos, isto poderá ser um sintoma de depressão. Então, hoje, na realidade, nós temos 360 milhões, as estatísticas mostram-nos 360 milhões de pessoas que são acometidas por esta situação, por esta patologia e por esta pandemia. Ela é maior do que o Covid, porque ela é anterior ao Covid. O Covid vai passar e ela vai persistir, e teremos os afetados de depressão a partir do Covid. A experiência do Covid está fazendo com que muitos
tenham medo, ansiedade, sintam uma sensação de reclusão. E o medo, para termos uma ideia sobre o medo ele é muito bem-vindo, é uma das características do ser humano. Se nós não tivéssemos medo, e não tivéssemos medo da morte, por exemplo, nós iríamos para os penhascos e saltaríamos, porque não há medo da morte, não há medo algum, segundo algumas mentes interpretam dessa forma. Então, o medo é um instinto de preservação. Agora, o que ocorre é o seguinte: nós não podemos colocar o medo à nossa frente, porque aí passamos a estar interditados. O medo tem que estar na retaguarda para nós avaliarmos o campo de ação a partir do qual nós vamos avançar. Então, são 360 milhões de depressivos catalogados. E quem de nós não passou por um momento de melancolia, de tristeza na vida? Quem de nós? Mas lutamos e superamos. E não devemos brincar com essa patologia, não. Ela é muito séria. Sabe-se que ela, hoje, ela faz com que haja a decadência ou a diminuição de 3 hormônios ligados aos neurônios, aos neuropeptídeos, e que seriam a serotonina, que é a substância da alegria, a dopamina e noradrenalina. Vamos prestar atenção no seguinte. Vamos dizer o seguinte: ficar depressivo, fomentar isso, é muito perigoso. Porque isso nós trabalhamos, programamos o campo, o modelo emocional e o modelo mental. E aí a dopamina, ela começa a diminuir. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, não quer dizer que o depressivo vai ter este mal no futuro, não quer dizer isto. Mas, por exemplo, a dopamina em excesso, ela provoca o mal de Parkinson, segundo a ciência. E, em diminuição, a esquizofrenia. Então, aquele que tem hoje uma dopamina baixa, ele não quer dizer que irá enveredar nessas doenças outras aí. Depressivo é depressivo. A princípio, o depressivo ele não deverá ter nenhum tipo de doença. Tem alguns depressivos que param de se alimentar, aí começam a ter aquela problemática da inanição e por aí afora. Então, isso, vocês terem uma ideia, é muito crítico, porque, por exemplo, nós temos, hoje, nós gerenciamos, vamos fazer uma análise aqui. Nós já temos, a maioria aqui de nós, alguns estudam comigo, outros são estudiosos em outras fontes, mas nós temos hoje, para controlarmos, nós temos o corpo físico. Esse nós vemos a evidência, né, de algum fato que ocorreu. Então, vemos aqui, se o dedo machucou, nós vemos que o corpo físico está machucado, o dedo está machucado, exames de ultíssima geração constatam aí uma série de patologias, mas temos o corpo energético, ou bioenergético, ou os teosofistas chamam de dupletério, né? É aquele que se desprende de nós depois que desencarnamos, aquele que dá origem ao fogo fato, que nós podemos observar nos cemitérios. Esse é o dupletério, é o bioenergético, é aquele que dá a base para a fotoquília. E é um corpo muito importante. É um corpo que recebe o prana do cosmos. É um corpo importantíssimo. E ele vai nos suprir de tônus vital. Desencarnou, dupletério cai fora. É a primeira evidência de que houve o desencarne. E temos o corpo astral. O corpo astral, ele é o corpo das emoções. O corpo das emoções.
E ele não tem vida própria, mas ele trabalha independentemente. De que forma? Você tem um pensamento e a emoção começa a se exacerbar. Aí aquele chamado friozinho na barriga, né? Dá aquele medo de alguma coisa, aquele friozinho na barriga. É o independente da tua querência. Eu não quero ter medo, não quero ter essa preocupação. Então, o duplo etéreo, ele tem a sua vida própria. Nós temos o corpo mental. E aí, daí, nós temos, no corpo físico, 10 trilhões de células e 68 bilhões de neurônios. Então, qualquer pensamento e ação, nós temos que perceber que isso está influenciando num todo. E as consequências são difíceis. Nós não podemos prever que tipo de consequência. Então, qual é o antídoto? Bons pensamentos, bons sentimentos. E em estados de agressão, em estados de mágoa ou outras questões, nós vamos ter o cortisol e a adrenalina, sobrecarregando as suprarrenais. Então, os rins, a dificuldade de rins são questões mal resolvidas com um todo. E o nosso problema, segundo os estudiosos, os filósofos, o problema da humanidade é a convivência. Nós temos muita dificuldade de conviver. E temos questões internas que precisamos tratar. Quer ver um exemplo? Quando ainda na fase escolar, por exemplo, então muitos de nós ficavam ali olhando as notas. As notas, então saiu a lista de matemática, saiu a lista de português. Muitas vezes nós nos preocupávamos mais com o sucesso do amigo do que o nosso próprio insucesso. Porque, na verdade, muitas vezes nós queremos nivelar para baixo aquele que está sendo bem-sucedido. E isso é um erro grave. E portamos um vazio existencial. E a depressão, ela se instala muito bem, a rotina, os vazios, insatisfações pessoais. Então, nós temos que combater. Então, muitas das vezes, algumas datas que se apresentam, também, isso é um estudo daqueles que estudam a depressão, muitas datas que estão se apresentando, Carnaval, Natal, pessoas começam a ficar tristes. Ficar muito tristes. Então, até vou dar um exemplo muito útil, né? Minha própria tia. Então, quando chegava Natal, ela começava a dizer, não gosto de Natal. Eu não gosto de Natal. Natal, estou doida que passe o Natal. Natal, essas festas, Ano Novo. Mas, tia, o Natal é um momento de confraternização, nascimento de Jesus. Então, um dia eu fui mais incisivo e perguntei, tia, por que você não gosta de Natal? Aí ela disse assim, porque o meu pai nunca nos deu presente. Nunca nos deu presente no Natal. Então, isso trouxe para nós uma tristeza muito grande. Mas o seu pai não te dava presente, porque os presentes eram difíceis. Hoje tem a China, com qualquer R$10, R$20, você compra um boneco na China, né? Da China. Mas naquela época era muito difícil. E ele era um militar e ganhava muito mal. Mas, com o tempo, tendo o tempo passado, ele melhorou muito, porque depois que ele faleceu, e ele servia aqui no Rio de Janeiro, e aqui era o Distrito Federal, então tinha uma remuneração diferenciada. E essa remuneração passou para minha tia, porque era filha de militar. E ela recebeu isso por toda a vida. Aí eu perguntei para ela, tia, quanto tempo você trabalhou na sua vida? Trabalhei só um pouco, porque eu tinha que cuidar da minha mãe. Minha mãe precisava da minha ajuda e eu precisava cuidar da minha mãe. Tá, se você nunca trabalhou, como é que você vive tão bem assim? Porque você ganha muito bem. Ela ganhava muito bem, porque o meu avô, ele faleceu e chegou ao posto de oficial, era oficial e ainda era da banda
da orquestra sinfônica. Então ganhava muito bem. Falei, tia, o meu avô não te deu alguns bonecos ou bonecas na vida, mas todo mês ele te dá um presente. Todo mês você recebe um salário muito farto que você não dá conta de gastá-lo. Que eu sei que você não dá conta, você distribui para todo mundo o dinheiro que você ganha, um pega, outro recebe, e outro mais aquilo, que ela era muito desapegada a dinheiro. Ela falou assim, meu sobrinho, era afilhado sobrinho, você tem razão, você tem razão. O meu pai sempre me deu presentes na vida e eu fico preocupada com essas bonecas. Eu vou escrever uma carta. Eu falei, pode escrever uma carta, só não entrega para mim porque eu não vou entregar para ele. Você espera, um dia você entrega a ele pessoal. Mente que ele já faleceu há muitos anos. Então, era uma questão de superação. A superação é que ela passou a ver a vida de outra forma. Não tomou medicamento, não tomou nada, ela tinha um certo estado depressivo. Então, o próprio Carl Gustav Jung, que eu citei anteriormente, ele sofreu de depressão 3 anos e era um psiquiatra renomado, deixou essa ciência toda aí. Nós temos desenvolvido alguns trabalhos de Carl Gustav Jung muito interessantes, alguns dos irmãos que estão aqui na lista conheceram, né? Marilange conheceu, viu alguma coisa. Então, ele passou 3 anos. Agora, ele passou a usar aquilo como uma ferramenta para cuidar das pessoas, para a superação, porque ele propriamente superou a tudo. A depressão não está ligada à pobreza, falta de recursos. Não está ligada à classe social. Vocês terem uma ideia, por exemplo, Elvis Presley. Elvis Presley, que era milionário, ele tinha, qualquer lugar que ele fosse, dariam atenção a ele. Ele pegava o lenço, passava o lenço cheio de suor, jogava, as pessoas guardavam aquilo, como deve existir pessoas que guardam aquilo até hoje. Extremamente incomodado. Por quê? Ele começou a depressão dele, a insatisfação dele pessoal, a partir do momento que ele ficava preocupado se os Beatles faziam mais sucesso que ele ou ele fazia mais sucesso com os Beatles. Gente, havia espaço para todo mundo. Marilyn Monroe morreu de overdose. E Marilyn Monroe foi um ícone de beleza há muitos anos, ainda é usada hoje. Na espiritualidade ela está toda enrolada. Estante da Vida fala disso. Fala da realidade atual de Marilyn Monroe. Uma mulher foi namorada lá do presidente da maior nação do mundo. Morreu de overdose, com dilemas pessoais terríveis. Riquíssima. Elis Regina também, acompanhei alguma coisa relativa a Elis Regina, a maioria aqui conhece. A Elis Regina também é questão de carência, de atenção. Também a Nick Lowes, existe um livro chamado Livro dos Mortos tibetano, e ele diz o seguinte, que nós vamos acumulando provas, acumulando insatisfações, acumulando uma série de circunstâncias mazelas. O nome é mazela, né? Como se, alguns fazem analogia, como se chupássemos o caldo da laranja e ficássemos carregando as cascas. Alguns filósofos falam assim. E um dia aquilo tudo desaba sobre nós, porque nós temos processo de construção dentro de nós e temos processos de destruição dentro de nós. Porque destruir faz parte da vida. Porque o corpo, quando vai se chegando a uma determinada idade, o tônus vital tem que ir diminuindo. É a natureza. Então, nós temos processos de construção e nós temos processos de destruição. Então, nós temos que combater. Então, temos que estar atentos às rotinas, aquelas mesmas práticas. Às vezes, eu vou por um caminho aqui, eu vou mudar aquele caminho, ver coisas interessantes naquele caminho, sintonizar com a natureza. Por exemplo, alguns ficam aí procurando minerais
Ah, vou tomar só cálcio, vou tomar magnésio, está faltando ferro, está faltando isso e aquilo. Uma caminhada bem estruturada à beira da praia, com a mente a mente buscando a sintonia daqueles mananciais, você absorve tudo isso. Então, a floresta, a mata. Então, você tem na mata toda aquela fitoterapia, todo o efeito medicamentoso, você tem a exemplificação da fotossíntese. Nós não temos fotossíntese, mas nós temos processos assimilativos, que assimilamos o prana, e o prana vai para os plexos, as glândulas, e há esse espargir sobre os sistemas, sistema digestivo, sistemas em geral. Então, é uma maneira de estarmos absorvendo tudo isso. E, como eu disse a vocês, não é uma questão de condições adversas que leva-nos à depressão. Então, os estudiosos, os filósofos, os que procuram este tema, falam sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela teve a maior das boas intenções. Ela tentou unificar a Inglaterra, tentou conciliar com a França. A Inglaterra e França, até hoje, eles têm problemas. E ela foi traída por todos. Foi traída por todos. E arrumaram uma maneira de colocá-la como sentenciada do clero. E ela foi queimada na fogueira. Mas quem narra a história de Joana d'Arc diz o seguinte, que cada vez que iam à prisão, porque queriam que ela negasse uma série de circunstâncias, ela nunca negou, ela nunca perdeu a aliança dela com Deus, ela tinha uma ligação com Deus muito forte, e ela quando foi conhecer o rei da Inglaterra, se vocês viram isso, ela foi conhecer o rei da Inglaterra, ela pediu uma audiência com o rei da Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra se vestiu como um plebeu no meio da turba e colocaram outro fantasiado de rei. Ela não conhecia o rei. Então, colocaram ela em frente ao rei, com coroa, todo paramentado, com cetro, com espada, com tudo. Aí ela disse assim, você não é o rei. Aí ficaram se olhando para ela surpresa. Ela começou a andar em meio ao público, encontrou um plebeu vestido e disse assim, você é o rei, preciso falar com você. Era um médium espetacular. E ela jamais perdeu a aliança dela com Deus. Ela podia, tudo está vazio ao redor dela. Mas ela não, interiormente, ela não tinha esse vazio existencial que nós portamos. Giordano Bruno, a maioria aqui deve saber disso, né? Porque houve um momento que é a questão do egocentrismo, que nós, humanos, achávamos que o planeta era o centro do universo. Copérnico foi o primeiro que falou que não éramos e pagou caro por isso, porque o clero, a igreja, queria essa ideia de egocentrismo. E Giordano Bruno era um clérigo, um padre, vamos dizer assim. E ele, à noite, ele descia para os subterrâneos da igreja para estudar. Estudar, na época, o que se tinha de astrologia, tá? Que era a precursora da astronomia. Então, ele chegou à conclusão que a Terra não era o centro do universo. E ele, em razão disso, ele foi condenado pelo clero. E o clero queria que ele provasse para todos que ele estava errado. Ele jamais retrocedeu na crença dele.
porque ele achava que aquilo estava dando uma contribuição para a humanidade e estava sendo sincero com Deus, e que era uma pretensão muito grande o ser humano, esta humanidade, num universo imenso, que esse universo, a Terra fosse o centro desse universo. Então, Giordano Bruno foi condenado e existia uma prisão clérica onde praticamente o condenado ficava em pé e havia uma água rasa para manter os pés esfriados, frios, né? E ele, toda vez que era retirado do confinamento e se apresentava diante da autoridade, ele não renegava aquilo que ele cria. E num ótimo ânimo. Então, o clero, não tendo outra maneira de tratar o caso, sentenciou a fogueira. E o clero estava tão preocupado com isso que existia um aparelho que vem a ser um espeto, e ele é colocado entre o tórax e aqui debaixo do queixo. Então, o aparelho tem tipo um parafuso em forma de borboleta. Então, pressionando para cima, não tem como abrir a boca. Se tentar abrir a boca, ou fura o tórax, ou fura a base do queixo. E ele foi para a fogueira desse jeito, porque o clero não queria que ele falasse que a Terra não era o centro do universo, que nós somos pretensiosos, nós somos soberbos. E ele jamais entrou em depressão. Há um caso, esse caso vai ser muito elucidativo para todos nós, que é uma senhora que residiu em Nova York. Talvez vocês conheçam essa história. Então, ela era uma senhora muito rica em Nova York e tinha uma depressão terrível. A depressão dela fazia com que ela ficasse presa o tempo todo à cama, e era uma autoprisão, porque isso a depressão leva-nos a uma autointerdição também. E contrataram um grande psiquiatra também para olhar aquele caso, porque a família da depressiva estava sofrendo. Imagina vocês lidarem com um depressivo que num estágio mais evoluído não sai do quarto. É complicado. E você começa a ficar desconfiado, porque o depressivo é um pré-suicida também. E todos sabem disso. Então convidaram um psiquiatra renomado, ele foi vê-la. Até um certo momento não queriam que ele declarasse que era psiquiatra, e ele disse: eu não sou uma fraude, eu tenho que dizer porque vim e qual é o meu ofício. E conversou com ela e não disse nada. Não disse nada, ela ficou perplexa. Ela esperava alguma coisa, alguma retórica, alguma conversa que geralmente não funciona muito no depressivo, algum discurso não costuma funcionar. E ele foi olhar a mansão na qual ela habitava. Então olhou e viu que as paredes eram todas cinzas, ela mandou pintar em tinta cinza, e num determinado momento encontrou um jardim com orquídeas e violetas, lindíssimas orquídeas violetas, importadas inclusive. E passou por um outro lugar, viu centenas, dezenas de cartas seladas sem serem abertas. E ele chegou para os parentes, perguntou: a questão dessas cartas, ela recebe centenas de cartas porque nós somos uma família muito bem posicionada na sociedade, então manda-se muitas cartas para ela, para nós, mas ela não abre nenhuma.
O único local que ela vai é neste orquidário e ela faz questão de levantar da cama para molhar essas orquídeas, essas violetas. Fora isso, as refeições, se possíveis, dentro do quarto, as necessidades dentro do quarto, assim é. Aí ele passou um tempo, foi embora e disse o seguinte: eu volto. E voltou para ela e conversou. Olha, você precisa tratar dessa situação, porque é uma situação difícil, e isso pode ter consequências. Sua família está sofrendo. Eu vi que você recebe dezenas de cartas, e ela diz: mas eu não mais abro. Isso é uma indelicadeza para com as pessoas que te mandam alguma coisa, te mandam convite. E isto é um problema de afetividade. Muitas pessoas não respondem quando você fala para elas ou manda uma mensagem. A gente nota muito isso, que às vezes as pessoas não fazem questão de não nos responder, fingir que não viram, mas hoje, quando você dispara o WhatsApp, você sabe se a pessoa viu ou não viu, se manda o áudio, sabe se a pessoa escutou ou não. Existem essas ferramentas que falam. Quem olha teu Face, quem olha teu WhatsApp, você sabe quem anda te bisbilhotando, mas não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde. É muito interessante isso. Então, passe a responder suas cartas. E como ele havia pedido que os familiares incentivassem a sociedade a mandar muitas cartas para elas, convite para tudo, inauguração de praça, mandavam convite para tudo, mandavam cartas para ela. E você, como retribuição por essas cartas, por estas delicadezas que você está recebendo das pessoas, por que você não pega um vaso de orquídea e dá de presente para a pessoa que te mandou o convite? Você não precisa ir, mas você manda um vaso de orquídea para mostrar a beleza das orquídeas que você possui. Aí ela: pois bem, eu vou fazer isso então. Isso não me custa nada. E ela começou a receber cartas e mandar orquídeas. Começou a mandar orquídeas. Num determinado momento, um garoto nova-iorquino mandou uma carta para ela também, que ela era muito famosa e muito rica. E disse o seguinte: eu quero visitá-la porque eu sei que você é muito rica e eu quero um presente seu. Ela achou aquilo muito curioso e recebeu o garoto. E o garoto chegou lá e: olha, eu vim aqui, eu gostei de conhecê-la, vamos tomar um café, mas eu quero um presente. Eu quero um carro, eu quero alguma coisa muito cara, como presente seu. E ela disse assim: mas eu, como o médico me orientou, eu vou te dar um vaso de orquídea. Vou te dar uma orquídea ou uma violeta. Você escolhe. Não, planta não é presente para criança. Eu quero um presente melhor. Então, ela pegou lá uma grande importância, que era um valor alto, colocou no envelope, deu o vaso de orquídea e ele foi embora. Ela achou aquilo curiosíssimo, a pretensão, a ousadia daquela criança. E ela começou a mandar orquídeas e muitos pedidos, e ela não parava de levantar para olhar as orquídeas. E chegou um dia, viu que o jardim estava com ausência de orquídeas. Então ela foi comprar mais orquídeas e começou a distribuir orquídeas, e ela venceu a depressão. Sem medicamento algum, porque o psiquiatra não passou o medicamento, porque o psiquiatra sabe que ele vai dar um antidepressivo e vai anular, amortecer as funções neurais do cérebro, vai atacar o rim, vai ter uma série de efeitos colaterais. Eu não estou dizendo novidade nenhuma, é só ler a bula. E não estou dizendo que o irmão não deve procurar o médico, eu não sou médico, mas deve procurar o médico. Então, ela venceu a depressão e ficou conhecida, porque quando ela faleceu, o New York Times, lá no tabloide, citou da seguinte forma, ou de uma outra forma, mas o conteúdo era o mesmo: morreu a dama das violetas e deixou um grande legado para nós. Então, a depressão está ligada muito também à solidariedade.
Porque não há como viver sozinhos. Nós não precisamos amar todos, não temos como fazer isso. Eu vou amar todo mundo a partir de hoje. Isso não existe. Isso é matéria muito difícil. Mas nós não precisamos odiar. E são questões que ficam embutidas dentro de nós. Existia uma outra senhora também, que foi residir nos Estados Unidos, e ela era residente na Segunda Grande Guerra na Alemanha. E ela estava numa praça, as tropas da SS chegaram na praça e a praça estava populada por judeus e todos foram presos pela SS. E ela gritava, dizia: eu não sou hebreia, eu sou alemã. Então o comandante lá da operação disse para ela o seguinte: você viu muita coisa aqui, nós vamos ter que levá-la, porque você viu mais do que podia ver. Então aí a irmã foi presa e lá, na verdade, ali a maioria ou iria para o extermínio, o que eles chamavam do grande final, né, o término final, ou iriam para os trabalhos forçados em campos de concentração. Ela conseguiu ir para a fila dos trabalhos forçados. Existia do lado direito aqueles que iriam para as câmaras de gás. Em um determinado momento, ela olhou para a direita, na fila daqueles que iriam para o extermínio, uma jovem senhora com uma criança nos braços. E a jovem senhora tentando oferecer a criança, passar a criança. E passou a criança e ela recusou e devolveu a criança com medo, claro. Ela estava com medo. E ali ela foi para os trabalhos forçados e os outros foram para o extermínio. Aquilo tudo passou, a guerra acabou, ela foi morar nos Estados Unidos e foi trabalhar numa biblioteca. E ela fazendo lá o trabalho dela de estar fazendo as arrumações pertinentes, guardando volumes, e as bibliotecas, como vocês sabem, guardam muitos jornais. Antigamente, hoje não se faz trabalho mais de biblioteca, mas na minha época se fazia. Então, você pode recorrer a um jornal de 1945, 1950, e ela, por coincidência da vida, ela abriu um tabloide daqueles, e o tabloide rememorava fatos ligados à guerra, e estava ali casualmente uma foto, e era exatamente a dela tentando devolver a criança hebreia para a mãe hebreia. E o mundo dela desabou. Ela desabou porque ela começou a ter uma culpa, porque culpa, ansiedade e medo andam juntos, e melancolia andam juntas com a depressão. E ela queria criar um estratagema para tratar aquele assunto. Então, ela pediu a um grande psiquiatra norte-americano e, da seguinte forma, ela fez: olha, eu quero uma consulta com o senhor de 2 horas, e eu quero o seguinte: eu quero chegar lá, falar muito, eu não quero que o senhor fale nada. Eu só quero que o senhor me ouça. E ela foi 2 horas, pagou a consulta de 2 horas, porque a gente sabe, hoje em dia, os médicos aí correm porque a Unimed ou, sei lá, outras empresas pagam 20, 30, 40 reais, o médico não vai ficar 1 hora com ninguém, né? Então ela pagou e ela desabafou e foi embora. Não se teve mais notícia dela, mas ela teve esse dilema terrível e era uma questão de outras vidas. Aqui no Rio de Janeiro, tem uma senhora muito
muito conceituada, Dona Nise da Silveira, porque a questão dos tratamentos melhoraram muito. Porque antigamente uma depressão, por exemplo, se a Inquisição percebesse, imediatamente é sentenciada da seguinte forma: isso aí é o demônio influenciando na pessoa e ela precisa ser lapidada, delapidada. E aí vai desde as torturas até a tal da fogueira. Enforcamento, muito pouco, mas porque eles acreditavam que purificavam aquela pessoa pelo fogo. Então eram choques elétricos até 1950 e poucos, 1960, banhos frios, lobotomia, não sei se vocês conhecem, pega um martelete, bate na testa, e aí há um dano cerebral, e ali, na verdade, a pessoa ficou amortecida porque houve um dano cerebral. Não foi porque o tratamento teve eficácia, choques, e nunca se soube a voltagem correta, mas aplicava-se choque. Eu ouvia falar disso em criança, dos tratamentos de choque. E Dona Nise da Silveira, seria muito interessante um dia vocês olharem a história dessa psiquiatra. Ela veio militar, esteve até presa um determinado tempo, porque a questão, acabaram envolvendo-a numa questão política, porque quando se quer fazer alguma coisa diferente, a resistência é muito grande. A sociedade resiste muito a mudanças, a reformas, a melhorias, até o conhecimento. A sociedade resiste. Hoje está muito interessante, todo mundo está querendo live, todo mundo está comprando livro espírita, mas isso é por causa do Covid. Acabou o Covid, a venda de livros espíritas vai diminuir, as lives vão diminuir, as pessoas vão retomar suas vidas, né? Mas é isso. Então, ela teve uma resistência muito grande lá dos próprios médicos que queriam fazer os tratamentos de choque, e ela entendeu que a questão das terapias ocupacionais são grandes tratamentos antidepressivos, anti-esquizofrênicos, e sejam eles os tratamentos, sejam as patologias, no caso da terapia ocupacional, é um grande antídoto, porque não adianta o medicamento. O medicamento é um amortecedor. Então, ela tinha um plano, e as pessoas que estavam acometidas de males terríveis começaram a fazer pinturas, crochês, enfim, atividades manuais. E também ela incluiu no manicômio a presença de animais, os que os psiquiatras foram totalmente contra, e um determinado dia até exterminaram os animais, os outros psiquiatras. Existe o filme dela, é muito interessante que vocês assistam, e até o poder do gato. O gato é um ser muito poderoso. Ele é um ser que a história dele começa do Egito, e ele tem poderes incríveis, o gato, entendeu? Então, os gatos foram exterminados. E ela, a partir desses trabalhos, ela conseguiu qualidade de vida para alguns que estavam ali e evitou que até alguns continuassem ou os tratamentos de choque ou a lobotomia, que era a quebra aqui, minerava aqui o crânio, e aí aquele irmão ficava maculado, comprometido. Ele melhorava, mas porque ele estava alienado, entendeu? E existe até hoje, vocês não precisam sair de casa para ir ver, mas na internet existe, o Museu do Inconsciente. O Museu do Inconsciente é um museu que aqueles que ali estavam acometidos por doenças psíquicas, psiquiatras, incuráveis, intratáveis, alguns deles tornaram-se até artistas e foram trabalhar em arte.
Então, o museu mostra essa possibilidade da mudança de comportamento, como foi a Dama das Violetas. E nós temos o risco, temos que pensar no risco, temos que combater a depressão, a melancolia, que a melancolia é a origem que originou o entendimento da melancolia, originou a depressão. E isso vem de antes de Cristo. Hipócrates e Galeno, que foram os primeiros médicos da humanidade, eles já falavam desta melancolia. Então é muito antigo e o depressivo, o melancólico, não está sozinho. E naquela época, para vocês terem uma ideia, existia essa melancolia até tempos recentes. Atribuía-se esta melancolia, esse episódio, à questão do pecado original, aquele pecado de Adão e Eva. E achavam que a melancolia, esses humores, esses temperamentos inoportunos, estavam em razão do excesso da bilis negra e bilis amarela dentro dos irmãos, dos seres. Então havia as sangrias, os vomitórios. Então não cuidava, não tratava de ninguém, e alguns até pioravam porque passavam a ter inanição ou outros problemas, e ali tudo se agravava. Então é algo muito antigo. E tão antigo, pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem do rei Saul. O rei Saul era um rei hebreu. E ele tinha um conflito grande dentro dele. Porque a depressão ela tem a parte agressiva. Ela não é só a parte melancólica, não. Ela possui aquele momento de agressividade. Então, Saul, naquela questão pessoal que não se resolvia, e muitas pessoas criam um transtorno ao redor em razão dos seus problemas pessoais. Porque aí você exterioriza a problemática toda, você vê tudo em conflito. Conheci muitas pessoas assim na vida, elas chegam, criam um conflito total ao redor delas, mas, na verdade, é um problema do interior daquela pessoa que não está bem resolvido. Então, Saul estava com essa inquietação, ele estava o reino dele tranquilo, havia um momento de paz, existiam lá os filisteus, que eram os rivais tradicionais dos hebreus, mas nada que uma boa conversa, um armistício, né, resolve. Então, ele foi procurar a pitonisa, que a pitonisa era, na verdade, o médium daquela época. Tá? E a pitonisa disse para ele o seguinte, que ele foi lá, estava disfarçado. E ela olhou para ele pedindo consulta, e ela disse o seguinte, olha, eu não posso falar nada sobre mortos ou sobre o invisível, sobre o oculto, porque você, que é o rei, proibiu a todos nós. Aí ele se revelou, eu como teu rei, eu permito que você fale, eu lhe ordeno que fale. Aí apareceu, ali naquele momento, materializou, isso é bíblico, tá? Isso não é lenda, não. Tudo que eu converso aqui tem referências, depois vocês podem procurar. Apareceu Samuel, que foi um dos últimos juízes. E Saul foi o primeiro rei. Samuel já havia desencarnado. E a pitonisa alertou da situação dele com os filisteus. Olha, vai dar ruim. Você poderá vir a ser escravo dos filisteus. É melhor que você estabeleça um armistício aí, uma paz, vai ser bom para todos. Mas ele saiu dali com aqueles dilemas todos. E, na verdade, ele tinha um momento da melancolia e depois passava para a agressividade, queria arrebentar as coisas, quebrar. Então apareceu Davi, o personagem Davi, que cantava, naquela época, salmos e
tirava notas na harpa. E a harpa é o instrumento mais nobre que se tem notícia na Terra, e, segundo a espiritualidade, é o menor instrumento em qualidade na espiritualidade. Porque nós somos uma cópia da espiritualidade, né? E não eles uma derivação de nós outros, né? Mas é aquela coisa, né? A síndrome de Frankenstein, que o que foi criado ou foi cuidado volta-se contra aquele que o ajudou. Então, ele, no final das contas, tentou matar Davi várias vezes, que não conseguiu. Então, já era depressão. Esse fato histórico mostra esses conflitos existenciais. Aristóteles, também grego, e nós temos aqui Sócrates e Platão como expoentes da filosofia. Sócrates deixou legados espetaculares. A Caverna de Platão é uma ideia espetacular, Sócrates, a República Socrática. E Aristóteles, que os observava, os acompanhava, relatava que eles tinham momentos de grande melancolia. Mas era uma melancolia inspirativa, porque nesta melancolia eles voltavam dessas melancolias e eles entendiam que Sócrates e Platão se comunicavam com os deuses, que na verdade são os espíritos mais ascensionados, né? Então é a melancolia inspiradora e a melancolia que nos traz essa dificuldade existencial. Então, o que os irmãos aqui estão perguntando? O que eu faço? O que eu faço? Tá, muito boa a conversa, mas eu não tenho dinheiro para comprar violetas, eu não tenho dinheiro para comprar orquídeas, eu não tenho nada disso. Então, realmente, são percepções e estudos que eu fiz dentro de uma modéstia daquilo que estudei e daquilo que eu percebi. Então, eu entendi ao longo desses anos todos, porque não há dúvida, quem me conhece sabe que eu trabalho com pessoas há 40 anos, e são centenas de pessoas que passaram, e muitos depressivos. Passaram muitos depressivos e muitos passaram a ter uma boa qualidade de vida, né? Existem irmãos aqui que sabem disso, mas isso não faz de mim um médico, de maneira alguma. Nem tenho a pretensão. Enfim, não quero nem... Existe uma planta que ajuda muito, mas eu nem quero usar porque eu estou em público, então quero sair desse risco, tá? Então, por exemplo, existe um gatilho. Isso eu entendi ao longo dos anos. E isto foi uma inspiração também. Então, você está muito bem, está muito tranquilo. Aí vem um pensamento, a partir de um determinado momento, vem um pensamento e muda toda a tua estrutura. E você, eu percebi também que você passa a ser inimigo de você mesmo. Porque quem te destrói é você mesmo. Então, a adrenalina, cortisol, que são substâncias, hormônios, em intensidade, quando você está em pânico, o pânico, que é uma vertente da depressão, então faz com que haja uma alteração interna, um batimento cardíaco, e se você olhar, a origem foi a mudança de um pensamento, uma lembrança. Então, há uma maneira de você tentar mudar o processo. Quando você começar a perceber que está entrando num estado depressivo, muda a tônica. Procura um livro para ler, abre um filme, procura lembrar dos fatos bons da sua vida, porque ninguém é vazio de fatos bons nas suas vidas. Eu como jovem, eu brinquei muito, aproveitei muito a vida,
existe sempre um aspecto positivo na vida. Então você tem que fazer o contrário, reverter essa programação, porque, na verdade, em programação neurolinguística, que é um outro assunto, talvez a gente venha a falar um dia sobre programação neurolinguística, mas foi um assunto que eu estudei muito, até porque está ligado à minha área. Mas é um assunto de terapêutica. Então, nós nos reprogramamos para isso, nos programamos para isso. Então, temos que desfazer essas programações, segundo a programação neurolinguística, e fazer novas programações. É isso que nós temos que fazer. Mas tem que olhar o gatilho. Opa, o gatilho chegou. Aquele pensamento que vai deflagrar horas e horas de tristeza, de melancolia, e talvez depressão, e talvez ansiedade, talvez medo, e talvez outras vertentes. Então, mudar, sai, vai andar, muda, quebra isso. Ou então diz assim, chegou o pensamento, é para ficar depressivo, tudo bem, fica aí que eu vou continuar a minha vida. Porque eu não posso ficar assim, eu não posso ser um depressivo. Nas Forças Armadas, eu descobri o seguinte, que para manter o equilíbrio mental, muitos treinamentos, os oficiais ensinam os recrutas, aqueles que estão sob treinamento, a contar. Então o irmão começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai contando, tirando a mente daquele foco, porque naquele momento você está contra você mesmo. Você está trabalhando contra você mesmo. Então você tem que desarticular essa situação. A meditação, tem gente que pensa que meditar é ir para o Himalaia. Mas vocês querem ver uma meditação muito simples? Por exemplo, pensar, como eu falei aqui anteriormente, acabei de falar nisso, mas você pensar em fatos que ocorreram felizes na sua vida. Eu era jovem, eu fazia isso, fazia aquilo, poxa, aquilo era tão bom. E você vai notar que a maioria das alegrias, que aliás tem um filósofo que define felicidade, é algo muito interessante, ele diz que felicidade, eu já ouvi várias definições de felicidade, mas ele diz que a felicidade se alcança com uma sequência de atos oportunos a nós mesmos. Atos que, sendo bem feitos, atitudes, e essa sequência vai trazer felicidade. Dá aquela esmola para uma pessoa que você não vai resolver o problema dela e que aquilo não te faz muita falta, então não sei se isso vai trazer felicidade, porque, na verdade, é aquela questão da parábola da viúva pobre, né, que deu aquilo que não tinha. E Jesus disse que quem mais deu foi o que menos deu, porque ela deu tudo que podia. Então, mas é lícito. Então, atos na sequência de boas ações, de bons planejamentos, de bons pensamentos, porque também há um congestionamento. Vai se pensando numa série de situações desagradáveis, tristes, desavença com um, desavença com outro. Daqui a pouco você está nesse estado. Então tem que quebrar. Tem que quebrar. Se você for, como eu falei anteriormente, porque a depressão, aliás, toda a doença, patologia, que não é uma criação de Deus, é a criação do homem, que Deus nos fez simples, ignorantes, entre aspas, mas sadios. E vamos terminar desta forma, no processo de retorno ao Pai, que a parábola do filho pródigo fala muito sobre isso. Então, a integração com a natureza, seja ela... É difícil, estou com depressão, vou sair daqui, vou até a Barra, vou fazer uma caminhada, tomar água de coco. Não dá. Não dá. Mas existe a natureza, existe o sol, o esplendor do sol durante o dia, o esplendor da lua, os insetos, o formigueiro. O formigueiro é um exemplo de produtividade, de coesão, de harmonização, se olhar um formigueiro. Quer dizer, resgatar
esse sincronismo que, na verdade, nós estamos perdendo o sincronismo com o cosmos. É isso que está acontecendo. E que, com consequências que nós não temos como precisar, nem antecipar. Então, a sintonia com o cosmos, observar o voo de um pássaro, olhar para a vida, é sentir o ar, inflar o ar. Até existe aí um exercício, né? 4, 4, 4, 4 tempos, inspira, 4 tempos segura, 4 tempos solta. Às vezes eu uso isso para dormir e durmo bem. E mudar o padrão de vida. Existe uma ciência que ajuda muito. Eu, em conversas que eu tive anos atrás com pessoas, não sei se o nome seria ciência, não posso dizer que é esporte, mas é uma filosofia de vida. O Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, o Tai Chi, é você buscar aqueles movimentos, todas essas... tudo isso que veio do Oriente a partir de observações da natureza, até as artes marciais. As artes marciais foram criadas a partir dos movimentos de agressão e de defesa dos animais. Então, o Tai Chi Chuan, se vocês verificarem, é um processo de harmonização e vai te exercitar bem a paciência. Existe um legado que, quando eu estudava esses assuntos, até os pistoleiros do Antigo Oeste eu estudava. Que eu queria descobrir como um pistoleiro era mais rápido que o outro, bem sucedido, e a maioria teve que ser ceifada por traição, porque eles eram muito ágeis. Então eu descobri o seguinte: os pistoleiros antigos, eles, quando iam se enfrentar, o pistoleiro não pensava no medo que ele estava tendo do outro. Ele pensava no medo que o outro estava tendo dele. Então ele tirava o foco. E ali não era quem mirava melhor, era quem tinha maior controle emocional, porque a pessoa podia mirar, mas o nervosismo, a mão tremia, errava, e o outro tranquilamente acertava de uma só vez. Então é um medo que você coloca numa outra perspectiva. E também nessas incursões, algo muito interessante, muito prático. Então, no antigo Japão, existiam os feudos, era o chamado shogun, e todos conhecem aqui a classe dos samurais. Então, os samurais eram homens mentalmente bem-sucedidos. Não era a questão da agilidade da espada, não. Agilidade nos combates, não. Eles eram muito bem-sucedidos porque eles tinham um campo emocional muito, muito equilibrado, e mental também. Então, eles tinham 3 aspectos principais que eles pensavam. Primeiro é o seguinte: se você fosse levar um problema, um temor para o samurai, nós vamos enfrentar um outro clã, um outro grupo. Então, o samurai te diz o seguinte: não pense nisso. Não pense. Desvie sua mente para outra coisa. Até conversamos isso anteriormente. Não pense nisso. Quantas vezes o pensamento vier, você quer o pensamento e passa para outro. Outra, medo da morte. Samurais, sabe como os samurais pensam? Os samurais pensam da seguinte forma: eles não têm medo da morte. Por quê? Porque um samurai que ele vivia em estado de combate permanente, noite e dia, às vezes eles estavam descansando, os opositores surgiam dos telhados, caíam dentro dos recintos onde eles estavam. Todos que estudaram esses assuntos viram isso. Então, ele não podia ter medo da morte. Por quê? Ele dizia o seguinte: se eu tiver medo da morte,
eu vou morrer todos os dias. E se eu não tiver medo da morte, eu vou morrer uma vez só. Então, o samurai pensava nesse sentido. E terceiro, que cria inconscientemente, é uma situação, uma ação dispensadora de atavismos. Deixa-nos mais livres, soltos. Então, o samurai, por exemplo, eu estou aqui, estou vendo aqui os irmãos que estão assistindo. Tem alguns irmãos que eu estou vendo. Então, tem um problema aqui com o irmão Tadeu, que está aqui. Tá? Tem um problema para resolver com o Tadeu. Tadeu está aqui na palestra. Então, se eu estou vendo o Tadeu aqui, vou acabar a palestra, vou ligar para o Tadeu, e o problema que eu tenho com ele, eu quero resolver hoje, porque amanhã é outro dia, não interessa. Então, o samurai, ele tinha essa ação de não deixar nada para amanhã. Que isso acaba ficando embutido dentro de nós e, de alguma forma, cria algum tipo de processo. E o tempo, ele a ser usado em nosso favor. Usar o tempo bem, usar o tempo de uma forma apropriada. Os filósofos dizem, eu estou fazendo estudos, fazendo uma imersão em filosofia, não é para ser um filósofo, para entender melhor um pouco tudo isso. Então, eles dizem o seguinte, que a maior parte do nosso tempo nós passamos falando de alguém ou nos preocupando com alguém. Então, o tempo é muito mal usado. E hoje nós temos aí, estatísticas mostram que nós ficamos até 2 horas no WhatsApp. É legal o WhatsApp, é uma coisa, a comunicação que faz parte das nossas vidas, é muito útil. Nós vemos agora, né, temos uma pessoa da família que passou uma temporada no hospital, temos outros conhecidos, como o WhatsApp ajuda-nos nas informações, nas tratativas, e é isso. E algo que eu aprendi também esses anos todos, com isso, com a ajuda aí dos amigões aí, eu vi alguns tratamentos, algumas ações, auxílios ou tentativas de solução de problemas a partir da simples escrita de uma carta. Então, uma determinada pessoa tinha um problema sério com os filhos e isso e aquilo outro e não sabia como fazer, como procurar, e se vai, e se fica, e como... Então, a pessoa escreveu uma carta, ali relatando todos os seus propósitos, todas as suas ideias a respeito, se justificando ou se retratando. Então, a carta é também uma variação, uma alternativa para um tratamento desse complexo interno aí de cifras, de células e neurônios e isso e aquilo, porque nós somos muito complexos. E não nos preocupamos com isso. Não nos preocupamos com a complexidade, mas quando desalinhamos, é terrível. E a questão do comportamento, do estado emocional e mental, acaba acarretando uma queda no imunológico. E essas frequências vibratórias, elas existem. Então, para cada situação que você está portando, de ódio, de alegria, de mágoa, de insatisfação, você apresenta um estado vibratório característico daquilo que você está portando. E existe o estado vibratório desse nosso irmão aí que está trabalhando nessa aceleração conscienciológica, que nós conhecemos muito bem, ou melhor, não conhecemos muito bem. Então, o teu sistema imunológico, ele vai vir a ser um antídoto para não só isso pelo qual nós estamos passando,
pelas outras situações que virão, porque, na verdade, a humanidade está passando por uma aceleração conscienciológica e muito mudou na humanidade. Existem ideias e fatos que estavam em curso na humanidade, e com a vinda desta consciência, na verdade, ela isso é meio metafórico, ela veio nos ajudar. Numa certa visão, porque é uma outra conversa muito mais complexa. Mas vocês verifiquem quanta coisa mudou de lá para cá, e se piorou, melhorou, é acerca de cada um. Então, meus irmãos, essas são as orientações, a conversa que eu gostaria de ter com vocês. Nós estaremos aí sempre à disposição. Alguns aqui me conhecem há anos. Tem pessoas aqui que me conhecem praticamente desde quase criança. Então, eu estou à disposição de todos para trocar ideias. Todos sabem onde eu estou militando. Estou sempre lá na Ordem Apostolar União, Amor e Vitória, para nós, juntos, unidos e amados, nós resolvermos esse problema. E ainda crio um espaço aqui, se alguém quiser deixar alguma pergunta aqui na parte onde se pode escrever, eu ainda respondo uma ou algumas perguntas. A Marilange está falando que a yoga é muito bom, realmente a yoga é maravilhosa, e temos que fazer a yoga do dia a dia. Cada minuto é minuto de yoga. Vem aquela contrariedade, vem aquele estresse, seja do trabalho, aquela demanda do trabalho, aquela notícia desagradável. Então, temos que fazer yoga. Respira fundo, prende o ar, solta o ar. Então, é yoga do dia a dia. Às vezes não dá tempo de chegar lá na yoga, porque o dia a dia é difícil, tá? Então, em não havendo perguntas, hoje nós vamos encerrar por aqui. Eu tenho a certeza que estão me ouvindo aí bem. Eu tenho a certeza que estão me vendo bem, e vamos ver se em outras oportunidades nós podemos conversar sobre outros assuntos. Aqui está sendo dito, as informações foram muito bem-vindas. São informações novas, são alternativas. Na verdade, a cura das doenças e dos sintomas relativos às doenças é uma questão pessoal. E aqui nós estamos trocando ideias, e aí nós vamos refletir, ver se algo nos cabe, e daí traçar um plano de ação. E assim, encerrando, nós vamos uma metodologia bem simples, que eu sempre converso com alguns irmãos, como foi o crescimento de Agostinho, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele queria crescer, e ele não encontrava uma maneira de crescer, de se ascensionar. Então, ele criou um modelo de trabalho pessoal. Então, todos os dias, quando chegava à noite, quando ele botava a cabeça no travesseiro, ele olhava o dia, como ele fez, como ele procedeu, analisava nos acertos e nos desacertos, e aí, no dia seguinte, ele tentava corrigir. Hoje, Santo Agostinho, esse ser Agostinho ascensionado, inclusive atribui-se a ele é um dos componentes, né, naquilo que os espíritas entendem de espírito da verdade. Parece que ele é um dos componentes desse grupo de trabalhos que estabeleceu essa grande dádiva aí no espiritismo. Então, ele ascensionou-se assim. E é algo muito fácil, porque você ali não pergunta a ninguém se você acertou ou errou, você olha, mas tem que ser sincero com você. Isso aqui foi bom, isso aqui não foi, amanhã eu revejo. E assim ele progrediu.
E a Eunice está falando, alguns alimentos também proporcionam a depressão. Proporciona, mas eu sou muito. Olha, sou muito franco com você. Eunice, que me conhece bem, os irmãos da casa, eu como de tudo, como bem. Eu respeito quem é vegetariano, né? Eu respeito muito, está no caminho certo, porque a carne ela precisa ser tratada, porque ela tem um teor energético pesado quando entra dentro de nós, mas eu sou carnívoro, não vou negar, todos me conhecem, alguns aqui me veem aí, às vezes, comendo um churrasquinho, entendeu? Mas eu sou muito também, é o que Jesus dizia, o mal não é aquele que entra pela boca, é o que sai pela boca. Então, eu hoje almoço sozinho no trabalho, porque eu descobri que a maior parte das vezes eu ia almoçar com os amigos, aí começava a falar de salário, falar mal do patrão, então envenenava a comida. Mesmo que eu viesse a comer uma alface, uns legumes, que eu continuo dizendo é o mais correto, eu não faço apologia a que tem que se comer carne, porque eu como carne. Eu como carne e me dou bem. Mas o correto seria você abolir a carne, ser vegetariano, uma alimentação mais leve. Existe até o vegano. Olha, agora precisa estar bem preparado, porque é difícil. Agora, não adianta você comer o chuchu, a cenoura e estar de olho naquele bife do colega ao lado, do irmão ao lado, quer dizer. Mas, finalizando, a carne, ela tem um peso, sim. Ela traz a questão de todo um teor vibratório que já ocorre lá no matador, tá? Existem outras interferências que eu não tangi aqui, que acumulam, ajudam na depressão, mas quem sabe pode ser um tema para um outro dia. Mas existem os médios, quem está me acompanhando mais, aqueles médios de desdobramento que desdobram, não é aquele desdobramento extenso, ostensivo, mas ele desdobra, capta o ambiente, internaliza e muda o humor, muda o temperamento. Então, essa é uma outra conversa. Quem me conhece sabe que eu estou tratando desse assunto. Minha irmã Eunice até me ajuda nesse assunto. Então, é um outro assunto, quem sabe a gente fala de uma outra vez, tá? Obrigado aí pelos elogios, mas porque está dando certo, porque a intenção é compartilhar com vocês tudo isso aí que eu aprendi. Então, um abraço para todos, uma boa noite. Eu pretendia ter 1 hora só de conversação, acabei tendo aí 1 hora e 46 minutos, mas qualquer coisa que eu deixasse de dizer, acho que estaria subtraindo um pouco dessa troca de ideias. E, de uma forma ou de outra, aprendi muito com vocês. À medida que forem saindo, se quiserem deixar uma boa noite aí, muito obrigado. Ficarei na espera de outra live. Quem sabe eu faço... De repente eu faço essa do desdobramento, né? Do médio, da pineal, do hipotálamo. É um outro assunto muito que está ligado. Aí nós temos outros assuntos que vêm a ser obsessões. Aí as obsessões acabam influenciando. Não que o depressivo é o obsediado. E não que o obsessor seja a causa do depressivo. Pode ser até o depressivo a causa do obsessor, porque há muitos irmãos que gostam de colocar a culpa no obsessor, mas, na verdade, ele atrai o obsessor. O obsessor é vítima dele, né? Porque, por sintonia vibratória, ele é atraído. Obrigado, irmãos. Até amanhã. Daniel, dando até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã estaremos na Ordem Apostolar, União, Amor e Vitória. Doutora Bonfim, obrigado aí pelos aplausos. Obrigado a todos. Até a próxima, irmãos. Eu aviso. Gilberto, até breve. Ok. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus.
Mas o certo é melhor não comer carne, minha irmã Eunice. Tá certo. Mas eu não faço apologia ao consumo de carne, não. Tá? Quem sabe um dia eu também paro. Vou ser melhor, vou ficar melhor, talvez, né? É isso aí. Obrigado a todos, uma boa noite. Tá? Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã estaremos lá às 20 horas. Obrigado, Ana Luzia. Quanto tempo, né? Fica com Deus. Obrigado, Jussara. Muito obrigado mesmo. É o carinho de vocês que forçam-nos a um posicionamento melhor. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado aí. Edmeia, boa noite. Fica com Deus, Edmeia. Muito obrigado.